a vida de Ana é muito interessante. Alguns tentam trazer para esse texto uma visão romântica. Uma visão cor-de-rosa, cheia de borboletinha, uma coisa bonita, linda, maravilhosa. Outros tentam trazer uma visão filosófica para esse texto, né? Tentando enfeitar esse texto. A vida de Ana, esse texto que fala sobre a vida de Ana, 1 Samuel capítulo 1, tá? Fala sobre isso. Mas nós encontramos uma realidade. Não é um texto romântico, não é uma poesia, mas é a vida dura de uma pessoa. Um momento difícil que uma pessoa passa e como ela vence este momento. E é isso que eu quero falar nessa noite. Porque dentro da visão judaica, nós vemos... antes disso, nós vemos primeiro uma bela oração, porém, nós vemos que para chegar neste momento, para chegar nesse caminho, Ana trilhou um caminho que estava pavimentado por angústia, pavimentado por dor, pavimentado por humilhação, porque dentro da visão judaica, uma visão judaica, nós encontramos, por exemplo, Paulo tratando dessa visão, quando Paulo fala do celibato, por exemplo, era dentro da visão judaica, da questão do pecado na visão judaica, era muito delicado isso, porque a visão judaica não aceitava, por exemplo, o celibato, porque o judeu ele tinha visão de sexualidade para reprodução, então era inaceitável, por exemplo, dentro de uma visão judaica, uma mulher não ter filhos, um casal, por exemplo, não ter filhos, ou alguém ficar sozinho, não casar com ninguém, não ter um companheiro, uma companheira, era inaceitável dentro da visão judaica, porque eles tinham a visão de que eles tinham que se casar, se relacionar e se reproduzir, e aí encher a terra. Era mais ou menos assim a visão. E quando dentro dessa visão, Ana, ela agora uma mulher que não tem filhos. A palavra de Deus nos diz que Eucana, ela casado com Penina e com Ana. Ele tinha 2 esposas, e todas as vezes que ele subia ao templo, Penina, ela humilhava Ana, ela tirava ali o sossego de Ana, porque Penina tinha filhos, e Ana não tinha filhos. Mas o que eu quero aprender, o que eu aprendo nessa noite, o que eu quero passar para vocês, é que no meio desse caos todo, Ana, ela tira forças para servir ao Senhor, ela tira forças para adorar ao Senhor, e ela tira forças para suscitar em Deus o milagre que ela precisava. No meio do caos, ela arruma forças para tirar de Deus, para trazer à existência aquilo que não existia, que era um filho. Então ela tira esse milagre, ela traz para ele, ela faz com que Deus conceda esse milagre, mas não foi no tempo da bonança, foi no meio do caos, onde a vida de Ana estava, o caminho de Ana estava pavimentado, desde que Ana casou, pela humilhação. Então eu não vejo um texto romântico aqui, não vejo um texto filosófico, vejo um texto espiritualizado, eu vejo um texto que diz que alguém estava sofrendo porque dentro de uma visão da sociedade da época, ela não poderia ficar sem filhos. Era inaceitável. Então dentro dessa visão, Ana nos ensina muitas coisas, e aí nós vamos ver que a vida de Ana, primeiro, a vida de Ana era um motivo de vergonha para essa sociedade, vergonha para o seu esposo, vergonha para os que estavam ao seu lado. Por quê? Porque ela não podia ser mãe, simplesmente pelo fato de não poder ser mãe, tá? Penina tinha filhos, e Ana desejava, mas não conseguia engravidar. Esse era o caos na época. Dentro de uma casa, isso era um caos naquela época. Primeiro, já ter 2 mulheres já era um caos, né? Eucana já era um herói, tinha 2. E nós encontramos pessoas naquela época que tinha 3, 4, só Deus, né? Pode ter misericórdia. É que naquela época não tinha shopping center, né? Se tivesse, é que nem Salomão. Já pensou Salomão desse um cartão de crédito para cada mulher dele?
Só se ele fosse dono do shopping, né? Aí era outra história, né? Organizações Salomão, né? Rede de shopping Salomão. Ele dava um cartão para cada uma, ela gastava, o lucro era para ele mesmo, enfim, outra história. Mas você vê que o caos estava formado na vida de Ana, na casa de Ana. E no capítulo 1, nós vamos ver, no versículo 2, que Ana, ela desejava, mas não podia, não os tinha filhos. E durante anos, isso não foi um dia, 2 dias, não foi um ano, tão somente durante anos, Penina irritava e provocava Ana. Nós vamos no capítulo 1, versículo 6, diz assim: a sua rival a provocava excessivamente, para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Você imagina agora uma mulher angustiada, já pela angústia própria por não poder ter filhos, porque ela queria, uma mulher angustiada porque a sociedade exigia isso, uma mulher angustiada porque o seu esposo precisava disso, e uma mulher angustiada porque a rival ainda provocava ela todas as vezes. Então era difícil. Porém, nós encontramos que durante anos isso sucedeu. E aí nós encontramos no versículo 10, do 10 a 20, nós vamos encontrar a oração de Ana. Quando Ana, ela diz assim, ela faz uma oração específica pedindo a Deus uma criança. Ela ora a Deus e diz que se o Senhor abrisse a sua madre e ela tivesse um filho, ela iria entregar esse filho para servir todos os dias na casa do Senhor e não passaria sobre a cabeça dele navalha. Ao ponto, a angústia de Ana era tanto que o sacerdote Eli a teve por embriagada, porque em determinado momento somente os lábios se moviam. Ana parecia como uma pessoa embriagada, e Eli a teve por embriagada, ao ponto dela dizer: não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu estou angustiada, estou clamando ao meu Deus, eu estou angustiada. E aí nós começamos a aprender com Ana nesse ponto. Nós começamos a aprender, o ensinamento para nós nessa noite é o seguinte: primeiro, Ana, ela teve uma fé incessante. Diante do caos, Ana nos ensina que nós temos que ter uma fé incessante. Porque Ana, ela sofria agressões à sua rival, o seu marido não entendia o sofrimento de Ana. No capítulo 1, no versículo 8, ele diz assim: então Elcana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? Por que não come? Por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Ele não conseguia entender isso. Ele amava Ana, mas ele não conseguia entender a angústia do seu coração. E aí nós vamos chegar no texto de abertura, que o texto de abertura, Ana está exaltando ao Senhor, mas para chegar até este momento desta oração, houve uma caminhada, houve um caminho a trilhar, que não foi um caminho muito fácil. Não foi um caminho simplesmente, como, volto a repetir, como alguns dizem, né? Obrigado, Silvino. Vai ter uma bênção para você hoje. Amém? Obrigado, Deus abençoe. Então nós encontramos aí, que não foi um caminho fácil, não foi um caminho de rosas, né? Mas foi um caminho doloroso, para chegar até o momento de fazer a oração do capítulo 2. Depois, ela teve uma fé incessante, mesmo diante do sacerdote. Quando o sacerdote, a templo embriagada, ela não deixou de acreditar em Deus, que Deus podia dar um filho. E aí nós encontramos uma lição. Apesar de todas as circunstâncias contrárias na vida de Ana, ela não deixou de acreditar que Deus podia dar um filho. Muitas vezes, diante de todas as circunstâncias que nós vivemos, nós temos que aprender com essa mulher aqui.
porque mesmo o caos instalado, mesmo seu marido não compreendendo, mesmo o sacerdote não compreendendo, mesmo o céu estava negro diante da vida de Ana, ela estava no meio de uma tempestade psicológica, ela estava no meio de uma tempestade emocional, o emocional de Ana estava totalmente em frangalhos nesse ponto, quando ela faz essa oração, eu fico a imaginar que o emocional de Ana estava em frangalhos, ela estava totalmente deprimida, angustiada, entristecida, o céu da vida dela estava enegrecido, parecia que não havia um raio de sol sequer neste momento, mas ela confiava no Deus que criou os céus e a terra, ela continuava acreditando no Deus que poderia abrir a sua madre. Apesar de todas as circunstâncias, Ana continuava acreditando em Deus. E essa é a primeira lição que eu tiro para nós. Apesar de toda circunstância, continue acreditando em Deus. Apesar que a gente não vê o fim, apesar que a gente não vê o raio de sol, parece que momentos da nossa vida o céu está tomado por densas nuvens negras que nós não conseguimos olhar, nem sequer temos esperança que um raio de sol poderá atravessar uma nuvem daquela. Mas naquele momento, continue, porque Ana nos ensina que apesar de tudo, ela continuava confiando no Senhor, que criou os céus e a terra, que podia todas as coisas. E eu entendo isso, que o mais interessante, que ela não se estressou, ela não brigou, ela simplesmente se derramou diante do Senhor. Nós podemos atribuir o texto de 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 6, Ana fez exatamente o que esse texto diz, e nem estava escrito na época, hein? Ela diz, olha, sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O Senhor nos ensina que nós vemos aqui em Pedro, que nós devemos fazer que nem Ana. Lance sobre Ele toda a nossa ansiedade. Às vezes nós ficamos muito ansiosos, nós queremos a bênção de qualquer maneira, e nós vamos tentando de qualquer jeito, nós vamos atropelando, nós nos machucamos, porque nós precisamos da bênção, e nós queremos a bênção, e nós nos machucamos. Quantas vezes eu me machuquei querendo bênção, porque não lançava sobre Ele. Muitas vezes nós estamos lutando com a força do nosso braço, nós não lançamos sobre Ele. Eu também sou assim. Quantas vezes eu tento lutar e não lanço sobre Ele. Temos que aprender com ela, acreditar e não desistir, que viveremos o melhor de Deus para a nossa vida, irmãos. Devemos não deixar que as opiniões das pessoas e as circunstâncias nos façam perder a fé. Muitas vezes nós escutamos circunstâncias, isso não vai dar certo, não há esperança, não tem solução, não tem isso, não tem aquilo outro, não tem jeito, não dá para lutar mais, e aí a gente vai se acostumando com essas vozes, e vai achando que não tem mais jeito. Mas Ana, ela não se importou com tudo isso, ela foi lá no templo e adorou ao Senhor, ela se derramava diante do Senhor, ela colocou toda a sua ansiedade, toda a sua angústia, toda a sua dor diante do Senhor, porque ela sabia que Deus era a única esperança, o único fio de esperança que ela tinha chamava-se Senhor Jeová, Deus Todo-Poderoso, Criador, Jeová Rafá, em si, Deus era a sua bandeira, Deus era a sua cura, Deus era a sua libertação. Ela sabia que a esperança vinha do Senhor, porque não tinha mais o que lutar. E aí eu aprendo que uma mulher amargurada, ao ponto de que Ana estava, ela confia, lança e se joga diante do Senhor de uma tal forma, que a Bíblia Sagrada nos diz que Deus ouviu a oração de Ana. E passado o tempo, Ana, ela é abençoada,
porque a bênção do Senhor nos tira do vale da humilhação. Agora nós encontramos Ana, ela sendo abençoada pelo Senhor. A Bíblia diz que a madre de Ana se abriu, e ela engravidou e deu à luz a Samuel. Samuel foi um grande profeta, aliás, um dos maiores profetas. Mas a palavra de Deus diz que neste momento, Deus abre a madre, Ana engravida e dá à luz a Samuel. Eu fico imaginando, queridos, a alegria dessa mulher, que antes estava no vale, que antes estava no momento doloroso da vida, que antes estava no momento negro da sua vida, agora ela estava com Samuel nos braços. Devia ser uma alegria, assim, uma coisa... não dá para explicar, a gente que é homem não entende muito isso não, mas as mulheres vão entender o que eu estou falando. Deve ser uma coisa espetacular para Ana ali, porque ela se derramou, ela chorou, e ela cumpriu, ela cumpriu a palavra do Senhor, ela cumpriu a promessa. Nós vamos falar da promessa daqui a pouco. Ana com certeza estava radiante, porque agora Penina não podia mais acusá-la, porque agora o seu marido tinha um herdeiro dela, porque a sociedade não podia mais acusá-la de nada, porque ela não seria mais motivo de chacota quando fosse subir no templo novamente, de ano em ano eles iam para Jerusalém adorar, e quando ela fosse no próximo ano, ela não seria mais motivo de chacota. Ela estava agora radiante, porque o Senhor a abençoou. E aí eu aprendo outra coisa, que a bênção de Deus nos tira do vale da humilhação e nos dá alegria, porque se a bênção de Deus não causar em nós alegria, essa bênção pode não ser de Deus. Mas como assim? Pode. Tem pessoas que dizem, eu recebi de Deus uma bênção, e causa tristeza, né? A Bíblia Sagrada diz isso, que a bênção de Deus não causa tristeza. Nós vemos em todo o contexto que todas as vezes que Deus abençoava era motivo de alegria. E tem gente que testemunha, até eu já vi pessoas testemunharem que receberam bênção de Deus e passam 2 dias tão triste. Então essa bênção talvez não foi de Deus, ou talvez foi outra coisa qualquer, menos Deus. Porque em Salmos 9:2 diz assim: em ti me alegrarei, saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Ou seja, a bênção de Deus nos dá alegria. Ana estava radiante agora, porque a bênção de Deus estava em suas mãos. Isso eu estou imaginando, a Bíblia não entra nesses pormenores, mas eu estou imaginando, as irmãs, principalmente as irmãs que tiveram bebês, há pouco tempo, a alegria de ter um bebê na mão. Só que aí, nós vamos entender, que Ana, ela tinha prometido ao Senhor, que quando o filho nascesse, ela iria entregá-lo ao templo, ao sacerdote. Ele iria servir na casa do Senhor todos os dias, durante toda a sua vida. E a Bíblia nos diz, no livro de 1 Samuel, no 24 em diante, que Ana, naquele ano, ela não sobe ao templo. E ela diz para Eucana: vai, porque quando o menino desmamar, eu subirei, eu irei e cumprirei o meu voto. Então eu penso que Ana deve ter ficado lá por volta com a criança, por volta de no mínimo uns 2 anos, né? Porque naquele tempo não tinha leite ninho, era leite de cabra, então ficava lá, a criança era amamentada até um tempo enorme aí, né? E Ana fica com a criança nesse tempo todo. E aí entra, irmãos, outra coisa que eu aprendo, que é a fidelidade na entrega, que é o tema dessa mensagem. Ana, fidelidade na entrega, né? Imagine agora, você tendo um filho nas mãos, a promessa de Deus, e você se lembra que você prometeu entregá-lo a Deus. Isso não foi nenhuma coisa alegre para Ana. Talvez desprender-se do filho que estava mamando
nos seus seios, entregar ao Senhor, seria uma das coisas mais difíceis que ela iria fazer. Porque agora ela tinha a bênção, e Deus estava querendo a bênção. Porque ela prometeu. Não foi Deus que falou, foi ela que prometeu. Nesse momento, eu enxergo uma mulher forte demais. Eu enxergo uma mulher que tinha uma convicção no Deus que servia de tal forma, que ela tinha uma convicção tremenda, tamanha, que ela chega ao dizer para o seu esposo: vai, porque quando o menino desmamar, eu subirei e levarei ele, e vou cumprir o que eu prometi ao Senhor. Irmão, tem bênção, que a gente tem que ter fé, porque a gente pede. E Ana, agora, nós vamos encontrar lá no 2 Samuel também, que quando ela teve que se desprender, mas ela pega o seu filho, ela sobe ao templo. Eu fico imaginando, e agora eu quero imaginar uma parte dramática da coisa. Você imagina Ana, com a sacolinha de roupa, não sei, entregando Samuel ao profeta. Dá para você imaginar isso? Dá para você imaginar a dor dessa mãe? Dá para imaginar o que passava no coração dessa mãe nesse momento? Dava para imaginar a dor que passava-se dentro da alma dessa mulher neste momento? Porque o filho tão esperado, um filho tão amado, tão buscado, um filho que foi conseguido com lágrimas aos pés do Senhor, um filho que foi fruto de um caminhar de humilhação, um filho que foi fruto de um caminhar de dor, um caminhar de angústia, um caminhar de tristeza, um caminhar de lágrimas, um filho que foi fruto de oração, foi buscado, mas agora ela tinha que entregar esse filho ao sacerdote, ela tinha que levar esse filho, entregar e deixar lá, e voltar para casa sem ele. Nós não conseguimos entender o que se passava no coração de Ana nesse momento. Por isso eu disse no começo, que essa história de Ana não é uma história romântica, não é uma história simplesmente bonita, não, mas é uma história que mostra uma mulher que acima de todos os sofrimentos da vida, ela conseguiu ir em frente, ela conseguiu superar todas as coisas, todas as suas humilhações, todas as suas angústias, e buscar do Senhor a bênção que ela precisava. Mas quando chegou no momento certo, ela também reúne todas as suas forças e diz que ia entregar o menino. O que eu aprendo com Ana, que Ana percebeu que adorar ao Senhor e cumprir a Deus o que ela prometeu era muito melhor do que não cumprir, porque ela estaria sendo infiel ao Senhor, e ela foi fiel até neste momento. Talvez Ana, ela prometeu e cumpriu. Ela coloca a sua fé em prática, porque agora já é uma questão de fé. Agora já é uma questão de fé. Ana tinha que entregar ao Senhor. Ana tinha que dar ao Senhor aquilo que ela prometeu. E o que eu aprendo, que muitas vezes nós erramos muito. Tem gente que quando está desempregada, promete os céus e a terra, né, a Deus. Ora e promete céus e a terra. Se você não, Deus não te pediu nada, então não prometa aquilo que você não pode. Talvez, a Bíblia não diz, talvez Ana naquele momento ela sentiu o baque do que ela prometeu. Daquele momento ela sentiu. Talvez naquele momento ela tenha sentido o baque do que ela prometeu. Tem gente que está desempregado, por exemplo, promete a Deus primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto salário, promete a Deus um monte de coisa, aí recebe o primeiro salário e já não dá. Ou já dá com dor no coração. Então não promete, irmãos. Então nós temos que ser realistas com o Senhor. Senhor, eu não tenho fé para isso não. Fala para Ele. Deus, eu não tenho fé para isso não, mas me abençoa que eu vou tentar fazer alguma coisa, mas para isso eu não tenho fé. Mas enfim, deixando isso de lado, o que eu aprendo com Ana? Ana foi fiel em todos os momentos, e Ana consegue, naquele momento, na sua caminhada, ela vê a bênção, vê o milagre, vê a glória de Deus, e agora ela entrega o filho.
Mas o que eu acho interessante é que no capítulo 2 que nós lemos, ela diz assim: então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, e o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na salvação, porque não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Você percebe que apesar de tudo que estava acontecendo na vida dela, ela consegue agora dizer: não há Deus como o nosso Deus. E Ana, naquele momento que ela se despede talvez de Samuel com uma dor, mas ela sabia: o meu Deus, o mesmo Deus que é poderoso, que foi poderoso para me dar Samuel, é o mesmo Deus que vai cuidar dele em toda a sua vida. E essa atitude de Ana, nós vemos Deus chamando Samuel para si, Deus tornando Samuel um profeta, Deus tornando Samuel aquele que iria ungir Davi. Nós vemos Samuel sendo um grande homem, ele unge Saul, unge Davi. Nós vemos Samuel sendo um homem extremamente usado por Deus. Mas começou lá atrás, quando uma mulher ela teve coragem de entregar ao Senhor o que ela prometeu, mas acima de tudo ela teve coragem de se derramar diante do Senhor, de falar para Deus as suas necessidades. Muitas vezes, irmãos, nós contamos as nossas dores e as nossas necessidades para todo mundo na igreja sabe, menos Deus. Ele sabe porque Ele é Deus, mas Ele não sabe porque nós contamos para Ele. Ele sabe porque Ele ouviu a gente contar para os outros, não é verdade? Muitas vezes é assim, a gente conta para todo mundo e não conta para Deus, né? Nós aprendemos outra coisa com Ana, que apesar de todo o sofrimento, Ana soube glorificar ao Senhor e exaltar ao Senhor. No meio de toda a dor, Ana soube exaltar, alegrar, e ela não se esqueceu do que ela prometeu ao Senhor. Muitas vezes nos deparamos com situações e que no meio da dor nós não alegramos ao Senhor. Nós alegramos ao Senhor, nós nos alegramos nele, nós exaltamos a Ele, e nós glorificamos a Ele quando estamos com a mesa farta, mas nós não temos coragem de agradecer ao Senhor quando nós não temos a mesa farta. Nós alegramos a Deus quando nós temos aquele emprego dos sonhos, mas nós não agradecemos a Deus quando nós estamos desempregados. Nós não temos essa coragem, mas Ana não, no meio do caos que ela vivia, ela continuava adorando, agradecendo e exaltando o Deus da sua vida. No meio do caos, irmãos, é que Deus nos mostra quem Ele é. É no meio do deserto que Deus vai mostrar a sua glória e o seu poder. É no meio do deserto da nossa vida que Deus prepara um oásis. É no meio do deserto, quando a nossa boca está seca, a sequidão tomou conta do nosso corpo, quando nós pensamos que a coisa vai acabar naquele momento, nós olhamos no meio do deserto, nós olhamos para frente, e Deus tem preparado um oásis lá, água cristalina, água pura. Deus tem preparado sombra para os que são seus. Nós não perecemos porque o Senhor tem preparado oásis no deserto da minha e da sua vida. Quantas vezes nós se esquecemos disso? Estava lá fora, antes de começar, estávamos comentando com o irmão Israel, a gente estava conversando sobre algumas bênçãos, algumas coisas que Deus já falou, e nós chegamos a essa conclusão, porque a Bíblia diz isso. Nós esquecemos de contar as bênçãos do Senhor. Nós esquecemos de nos alegrar na bênção de Deus. Quando a coisa vai bem, quando a coisa vai ruim, quando o negócio... Irmão, Deus é Deus. Né? A gente não canta assim? Se Ele der, Ele é Deus. Se Ele não der, Ele é Deus, né? A gente canta, né? Cantar é fácil demais, irmãos. Cantar é fácil demais. Mas Ana, ela não cantou isso que nós cantamos aqui. Ela viveu o que nós cantamos aqui. Ela vivia isso, no meio de todo o caos, no meio da estrada de humilhação que ela andava, no meio da estrada de angústia que ela andava. Eu aprendo com Ana que no meio do sofrimento ela soube glorificar ao Senhor, e quando ela recebeu a bênção, ela soube cumprir o que ela prometeu ao Senhor. Coloque a sua fé em ação, irmãos. É uma lição para nós hoje na vida de Ana.
Porque muitas vezes, Deus fez com que Ana não se prendesse ao que ela prometeu. E muitas vezes Deus, talvez esse seja o segredo. Deus não nos dá algumas coisas porque a gente vai se prender. Ele sabia que ele podia dar o filho para Ana, que Ana não iria se prender àquele filho. Ela era cumprida, Deus conhecia isso. Muitas vezes nós nos prendemos à bênção de Deus. Nós queremos a bênção, e quando Deus dá a bênção, a gente se prende na bênção. Então a gente fala, essa bênção é minha, que ninguém toca, ninguém fala, ninguém coloca a mão, ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Deus não quer você preso. Deus quer você livre. Deus quer você ocupando a posição, a terra que Ele te deu. Assim como Ana. E essa é outra lição que eu aprendo. Ana não se prendeu à bênção de Deus. Ela já tinha recebido. E ela cumpriu o que ela prometeu ao Senhor. Então vá em frente, irmão. Coloque a sua fé em ação. Se desprenda dos seus sentimentos. Quantas vezes a gente fica se prendendo a um sentimento de posse, né? Sentimento do passado, sentimento de angústia, né? A gente fica se prendendo à falta de perdão, à falta de tanta coisa que a gente se prende. E Ana não, Ana nos ensina que no meio do caos ela soube adorar ao Senhor. No meio do caos ela foi buscar ao Senhor. E quando ela recebeu a bênção, ela também não se prendeu a nada, ela deu o que ela prometeu ao Senhor. Ou seja, ela estava livre agora. Ela estava uma mulher realizada, livre. Talvez sim. Foi o que eu disse, com dor, talvez, porque Samuel estava indo embora, ela não ia poder mais pegar Samuel no colo. Ela ia ver Samuel uma vez por ano, só quando ela fosse no templo. Sabe? Era assim que seria a vida dela. Mas Ana confiou no Senhor acima de todas as coisas. Ana entregou a sua vida ao Senhor. Ela teve uma fé incessante. Ela teve uma fé na entrega da promessa. Ela acreditou que a bênção de Deus iria tirar ela do vale da humilhação. E ela não se prendeu. Essas são lições que a gente aprende. Tenha uma fé incessante. Tenha fé para fazer aquilo que Deus te pediu, aquilo que você prometeu. Acredite que Deus vai preparar oásis no deserto e vai te tirar do vale da humilhação. E acredite, não se prenda, deixa Deus fazer por você. Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar da tua casa, da sua família, da sua vida. Ele vai cuidar. Então, eu aprendo muitas lições, e tem muitas mais para aprendermos com Ana, mas o tempo também não nos permite, né? Mas fique com essa palavra. Aprenda com Ana. Aprenda a viver o melhor de Deus para a sua vida. Mas está um caos. A minha vida está um caos. Eu não consigo ver isso. Irmãos, não é só você não. Tem hora que eu também passo por isso. Em algumas áreas a vida vira um caos. E a gente olha para um lado, para o outro, não vê saída, não vê solução. Parece que a gente está dentro de uma caixinha, né? Trancada. E você olha para qualquer lado que você olha, você não vê solução. Mas lá fora da caixa, existe um Deus que pode todas as coisas. Lá fora da caixa, que Ana estava presa, havia um Deus que podia abrir a madre dela. Lá fora da caixa, que Ana estava presa, havia um Deus que podia tirar ela daquele mar de humilhação. Fora da caixa, existe um Deus que pode te abençoar. Talvez você está nessa noite dentro de uma caixa. Você não vê solução, mas Deus pode te abençoar. Amém? Fique de pé. Nós vamos orar. Se alguém estiver dentro da caixa e se sentir dentro da caixa, Deus pode fazer um milagre. Deus pode fazer nessa noite. Feche teus olhos. Deus, nós oramos ao Senhor, clamamos ao Senhor. Pai, assim como Ana, Senhor, entendeu que fora, Senhor, daquela situação que ela vivia, ela conhecia um Deus que podia, e ela acreditou que o Senhor podia fazer o impossível. Ela acreditou que o Senhor poderia fazer um milagre, Senhor. Por isso, nesta noite, Pai, eu não sei se existe no nosso meio alguém dentro da caixa. Parece que está numa caixa fechada, parece que está dentro de 4 paredes e não vê saída. São
um cômodo sem porta e sem janela, mas o Senhor é Deus que pode abrir porta onde não tem porta, o Senhor pode abrir janela dentro desse quarto onde não tem janela, e pode fazer raiar o sol da justiça nessa vida. O Senhor é Deus que pode curar quando o médico diz que não tem jeito, o Senhor é Deus que pode abençoar quando o homem diz que não tem jeito. Ainda que nós não acreditemos o suficiente, mas o Senhor pode. E Ana nos ensina nesta noite que ela acreditou, apesar de todas as circunstâncias da sua vida, ela acreditou no Senhor. Por isso, Pai, nesta noite, eu não sei, Pai, o que o meu irmão ou a minha irmã tem passado. Eu não sei se alguém aqui está desesperançado. Eu não sei se alguém aqui veio buscar uma palavra, Senhor, de ânimo. Talvez a última palavra. Talvez alguém nessa noite entrou aqui falando: Senhor, é a última palavra, porque eu não sei mais o que fazer. Aleluia, mas o Senhor é Deus que está fora da nossa caixa, o Senhor é Deus que pode abrir a porta e operar um milagre nesta noite. Por isso, Pai, abençoa esta vida. Talvez a gente olhe, Senhor, para a situação da nossa vida, ou do nosso parente, ou do nosso amigo, do nosso colega de trabalho, ou do nosso próprio irmão que aqui está, e a gente não vê saída. Ana também não via saída, humanamente falando, mas ela acreditava que o Senhor poderia ser a saída dela. Ainda que tudo estivesse fechado, ela ainda acreditava no Senhor, que o Senhor prepararia oásis no deserto, que o Senhor prepararia, Senhor, um oásis, água no deserto. Por isso, Pai, prepara nesta noite. Se alguém aqui está com sede, Senhor, prepara água nesta noite. Cuida, Pai, do teu filho e da tua filha, para a glória do Senhor.